dia! Você vai ver no Câmara hoje. Deputados aprovam proposta que organiza a Justiça Militar. O texto segue para o Senado. O resultado do enfrentamento do governo com a oposição no debate sobre a medida provisória do saneamento básico. A MP não foi votada e vai perder a validade. E você vai ver também. Escola sem partido. Continua a queda de braço entre deputados contra e a favor da proposta. A votação foi mais uma vez adiada. Outro tema polêmico adiado para a semana que vem, a política de redução do uso de agrotóxicos. Já existe um texto alternativo na comissão e o relator aposta numa negociação com a bancada do agronegócio. Aprovado o relatório sobre a denúncia de acidente ambiental no município de Barcarena, no Pará. Uma comissão externa investigou o vazamento de rejeitos de bauxita da mineradora Hidroalunorte. O texto final aponta falha e possível crime e pede a criação de uma CPI para investigar o caso. Hoje é quarta-feira, dia 14 de novembro. Neste momento aqui em Brasília, 8 horas e 55 minutos pelo horário brasileiro de verão. O Câmara hoje já está no ar. Um dos assuntos mais debatidos ontem aqui na Câmara, mais uma vez, foi o projeto que institui a chamada Escola Sem Partido, que movimentou defensores e adversários nos corredores e também no local onde houve a reunião da comissão que analisa o tema. Mas a abertura da ordem do dia no plenário não permitiu a votação da proposta. O repórter Marcelo Westphalen acompanhou. Aqui na comissão especial que discute o projeto Escola Sem Partido, deputados da oposição obstruíram para impedir que o relatório final fosse lido nesta terça-feira. Parlamentares de partidos como PSOL e PCdoB utilizaram recursos previstos no regimento e conseguiram atrasar a votação da matéria. Deputados que são favoráveis ao Escola Sem Partido dizem que ele vai livrar as escolas de possíveis influências de correntes ideológicas, religiosas e partidárias. Eles acreditam que o Escola Sem Partido vai ser votado ainda este ano. Já os parlamentares que são contra a matéria dizem que ela representa uma espécie de lei da mordaça que vai criminalizar os professores que fizerem análises críticas da história e da atualidade. Lembrando que o projeto Escola Sem Partido precisa primeiro ser aprovado aqui na comissão especial para só então ser encaminhado para análise do plenário da Câmara. Vamos votar esse parecer até o final dessa legislatura para realmente dar um basta a esses doutrinadores que têm maculado, inclusive, a imagem dos próprios professores. Os professores têm a sua imagem maculada por causa de uma minoria, porém muito bem organizada, muito bem estruturada dentro da estrutura educacional brasileira e que macula a imagem do próprio magistério. Ela é uma lei desnecessária que, na verdade, o contexto em que está colocado é exatamente um contexto de autoritário e de censura à ação dos professores que podem sair, pode sair do ambiente da escola para tomar a sociedade, as redes sociais. Isso vai prejudicar muito tanto os alunos como os professores na relação ensino-aprendizado, num ambiente sadio que deve ser um ambiente de sala de aula. Nesta terça-feira, a comissão externa da Câmara, que acompanhou as investigações sobre o vazamento de rejeitos minerais na cidade de Barcarena, no Pará, votou o relatório final. O documento aponta falhas e possíveis crimes e pede a continuidade das investigações nos âmbitos civil e criminal. O texto sugere uma auditoria do Tribunal de Contas da União, mudanças na legislação ambiental, além da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para o aprofundamento das investigações. Depois de mais de 9 meses de trabalho, a comissão externa que acompanhou as investigações sobre o vazamento de rejeitos de minério na cidade de Barcarena, no Pará, votou o relatório final. No documento, o coordenador dos trabalhos, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, aponta uma sucessão de falhas e possíveis crimes que estariam na origem do acidente ambiental que contaminou rios e igarapés da região em fevereiro. Rodrigues recomenda a continuidade das investigações nos âmbitos civil e criminal e sugere também a auditoria do Tribunal de Contas da União, além de mudanças na legislação do licenciamento ambiental.
Edmilson Rodrigues pede o aprofundamento das investigações por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Nós já aprovamos a realização de uma CPI. Como agora alguns deputados não foram eleitos, eu vou reapresentar para que possamos não investigar apenas o alumínio, mas caulim, soja. Até hoje você tem várias empresas de mineração, várias empresas de vários tipos de atividades de grande porte sem um licenciamento ambiental, de modo que os riscos são permanentes e o processo de envenenamento das pessoas e do ambiente é constante. Então nós vamos ter que enfrentar o problema. O relatório ajuda muito a cobrar responsabilidades e, mais do que isso, aperfeiçoar as leis e os mecanismos de licenciamento e de fiscalização. E o plenário da Câmara aprovou uma proposta que organiza a Justiça Militar. Mas foram os debates sobre se haveria ou não votação de uma medida provisória que mais mobilizaram os deputados dentro e fora do plenário. Mariana Prischit, que conversa hoje com a gente sobre o plenário. Mariana, bom dia. No final, essa MP aí do saneamento acabou nem sendo pautada. Isso, bom dia, Vera, bom dia a todos. Foi uma falta de acordo. O governo está trabalhou pela aprovação dessa proposta. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, esteve ontem aqui na Câmara, defendendo a aprovação, tentando articular um acordo para aprovação, mas não foi possível. A oposição teme que essa medida provisória, que facilita a privatização de empresas de saneamento públicas, prejudique o fornecimento de água e esgoto em alguns municípios do país e não conseguiu, então, fazer um acordo com o governo para a votação dessa medida provisória. A Dini Moraes acompanhou ontem a negociação, toda a movimentação aqui na Câmara em torno dessa medida provisória e conta pra gente como é que foi. Havia a expectativa de votar ou não a medida provisória 844, que trata do acesso à água tratada e à rede de coleta e tratamento de esgoto. O texto é polêmico porque facilita a venda de companhias públicas de saneamento. O governo até tentou negociar. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, veio à Câmara para tentar um acordo com os deputados, mas nada feito. Com isso, a medida provisória perde validade na próxima segunda-feira. Apesar de não ter entrado oficialmente na pauta do plenário, o assunto dominou as discussões. Deixar de apreciar a 844, que vai tirar 100 milhões de brasileiros que caminha diariamente no seu quintal cheio de merda e de lama, é um verdadeiro absurdo para proteger 100 mil funcionários públicos, que muitos deles trabalham de forma errada e deixa aí 35 milhões de brasileiros sem água tratada. A nossa resistência derrotou o governo. A nossa resistência vai sepultar a medida provisória 844, a medida provisória da sede, a medida provisória que atendia interesses econômicos de meia dúzia de empresas que exploram as dificuldades de cidades e de estados. Para garantir que a medida não seria colocada em votação, os deputados de oposição obstruíram as deliberações. Só fizeram uma exceção para a proposta que muda a organização da Justiça Militar brasileira. O texto, que agora vai para o Senado, era consenso entre os partidos. Não amplia a competência, mas se reorganiza as competências. Uma delas, por exemplo, é para concessão para análise de habeas corpus, habeas data, por exemplo, que hoje é exclusiva de um ministro do STM e que será ampliada para outras instâncias também. Da mesma forma, retirar do Conselho Militar o julgamento de civis, que passa a ser julgado por um juiz de carreira, concursado, civil. Há um consenso de que as organizações criminosas, o narcotráfico, o tráfico de armas e a invasão de quartéis, por exemplo, feitas por civis, são crimes militares. E essa lei, ela aperfeiçoa, porque não exige que o civil seja julgado agora por um conselho mais um juiz togado. E, ao mesmo tempo, aperfeiçoa o julgamento dos militares envolvidos em crimes militares. Nós vamos ter uma justiça militar mais célere, mais organizada, melhor ordenada. A justiça militar presta relevante serviço à pátria, à nação, ao país, à organização da justiça e o próprio sentido de justiça. Daí a razão de ser do porquê do nosso apoio incondicional ao projeto, porque ele faz as correções e as adequações para melhorar a justiça militar no Brasil.
Bom, além disso, teve no plenário da Câmara ontem uma sessão do Congresso Nacional e foram aprovados quase 19 bilhões de reais em 19 projetos de créditos orçamentários para este ano, a favor para vários órgãos, liberados para vários órgãos do governo. Esses projetos vão para a sanção presidencial. O maior crédito aberto ontem pela sessão do Congresso foi de quase 10 bilhões de reais para transferência a estados, Distrito Federal e municípios para compensar a Previdência Social por perdas com desoneração de folha de pagamento. Esse dinheiro vai para fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Então, essa semana, além dessas votações, houve na segunda a conclusão pelo plenário da votação da medida provisória que cria uma linha de crédito com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para socorrer as Santas Casas brasileiras. Esse é um balanço, então, das votações nesta semana. Para a semana que vem, vários itens na pauta que ficaram dessa semana por falta de acordo ou de tempo, não houve votação. Entre eles, um projeto que eleva a participação de capital estrangeiro com direito a voto nas empresas de transporte aéreo do país. Esse é um projeto que está no plenário há várias semanas, segue também para a votação na semana que vem. E também um projeto do Super Simples que chegou a ser discutido ontem, mas não teve votação, não foi votado. O projeto de lei complementar que modifica regras do Simples Nacional, que é o regime de tributação para micro e pequenas empresas. É um substitutivo em análise do plenário do deputado Otávio Leite, que atualiza os limites para enquadramento do Super Simples Nacional, facilita o financiamento das microempresas, regula a devolução de tributos pagos e incentiva a criação de startups. Esse projeto de Super Simples, entre outros, deve ficar para a pauta na semana que vem. Hoje no plenário não tem mais votação, está prevista apenas uma sessão de debates às 14 horas e começa daqui a pouquinho, agora de manhã, marcado para as 9h05 da manhã, uma sessão solene em homenagem ao profissional de coaching, que é aquele professor, mestre, que ajuda um aprendiz, estudante a adquirir um objetivo pessoal, conquistar um objetivo, ou um objetivo pessoal ou profissional. Vera. Ok, Mariana, muito obrigada, hein? Bom dia para você. Bom dia. Olha, e está pronta para votação no plenário uma proposta que facilita a liberação de pesticidas. Nesta terça-feira, uma comissão tentou aprovar um projeto que trata do mesmo assunto, mas com uma abordagem oposta. A proposta da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos nasceu de uma sugestão que veio da sociedade para a Comissão de Legislação Participativa. Cria zonas de uso restrito e zonas livres de agrotóxicos, perto de moradias, escolas e rios, por exemplo. Prevê a revalidação dos registros de agrotóxicos depois de 10 anos e, em seguida, a cada 15 anos. Determina o reexame do registro de produtos que forem banidos em pelo menos 2 países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Proíbe o registro de produtos extremamente tóxicos e incentiva a produção agroecológica, com redução de impostos, crédito mais barato e preferência em compras do governo. A comissão especial que analisa a proposta se reuniu para votar o relatório, mas foi apresentado um voto em separado que altera diversos pontos do texto. O que nós estamos dizendo aqui é que nós precisamos trazer tecnologia nova para continuar essa atividade de escala, e também incentivar a agroecologia, a agricultura orgânica, dentro daqueles parâmetros que têm limites, porque hoje a gente sabe que apenas 1% da produção de alimentos no Brasil é da orgânica. No debate, parlamentares de diferentes partidos apontaram riscos nos textos. Enquanto gerar dúvidas por parte da classe médica e da classe científica de que alguns produtos podem sim trazer doenças no futuro para os seres humanos, principalmente aqueles que vivem no Brasil, obviamente nós temos que tomar um certo cuidado. Os deputados acabaram fazendo um pedido de vista conjunta para negociar. O relator está otimista. Quem sabe na quarta-feira que vem, na próxima sessão, a gente já chega a um acordo e de repente avança para a votação desse relatório, na medida em que eu vejo que o relatório não tem nada de radical e pelas falas dos deputados da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente está vendo que não tem grandes divergências com relação ao relatório. Se você quiser, pode votar na enquete sobre a Política Nacional de Agrotóxicos. Ela está no site da Câmara, o www.câmara.leg.br. O número do projeto é 6670 de 2016.
Você já viu nesta edição do Câmara Hoje. Proposta da escola sem partido foi adiada mais uma vez e ficou para a semana que vem. Relatório da comissão externa, que foi aprovado, aponta possíveis crimes cometidos no vazamento de rejeitos em Barcarena, no Pará. Agora são 9h09 e você vai ver depois do intervalo a economia do país a partir de 2019. 2 presidentes de comissões analisam as expectativas para esta área no governo Jair Bolsonaro. E mais. Combate à fome. Projeto muda a destinação de restos de alimentos para eliminar o desperdício. Depois do intervalo. Agora são 9h11 pelo horário de verão. O Câmara Hoje está de volta. Deputados discutem mudanças na Lei Rouanet, que existe desde 1991 e destina recursos para a área de cultura. Uma das recomendações em debate é destinar recursos para a preservação do patrimônio cultural. Nesse caso, um dos beneficiados poderia ser o Museu Nacional, no Rio, que pegou fogo em setembro. O projeto de lei em análise na Comissão de Cultura, que altera a Lei Rouanet, tem o objetivo de melhorar o controle do uso de recursos públicos para financiar projetos culturais e que a aplicação dos valores não fique apenas no eixo Rio-São Paulo. Outro objetivo da proposta é recuperar o Fundo Nacional de Cultura e garantir que os recursos das loterias sejam repassados sem contingenciamento. Maíra Carvalho é diretora de cinema e acredita que os pequenos produtores precisam aprender como funcionam os editais. Para descentralizar dos grandes produtores. Então, talvez um projeto de formação mesmo para os pequenos produtores entenderem como chegar a ter esses recursos. Realmente acho que tem que ter um trabalho de base e uma promoção do contato entre os empresários, que são os patrocinadores, e os produtores, os pequenos produtores culturais. Para solicitar apoio financeiro da Lei Rouanet, é preciso participar de processo seletivo no Ministério da Cultura. Cada participante deve apresentar um projeto e enviar uma planilha orçamentária. Este ano devem ser repassados R$10,5 milhões para projetos selecionados. O relator da CPI da Lei Rouanet, deputado Domingos Sávio, critica o financiamento de projetos com capacidade de serem executados sem a ajuda da lei. Ele também propõe que os recursos sejam aplicados na preservação de patrimônios culturais, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído num incêndio em setembro. É quase impossível você conseguir o patrocínio da Lei Rouanet, por exemplo, para recuperar um museu, para recuperar um patrimônio histórico. E aí a gente vê uma tragédia como esta do Museu Nacional, todo destruído, o patrimônio, 200 anos de história do Brasil sendo destruído, enquanto já poderia ter sido recuperado com a própria Lei Rouanet. Se você observar os dados, inclusive de frequência do Museu Nacional, e comparar ele com dados, por exemplo, de museus como o Louvre, vê que o Louvre, no ano de 2017, recebeu 300 mil brasileiros, enquanto o Museu Nacional recebeu apenas 200 mil brasileiros, mostrando que o brasileiro está dando também mais valor àquilo que tem lá fora do que a sua própria cultura e a sua própria história. Tem uma necessidade da gente mudar um paradigma cultural do Brasil. O Brasil também não tem dado valor à sua história. O fim de ano está chegando e a Comissão de Orçamento acelera os trabalhos para decidir sobre as contas do país para 2019. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago Júnior, esteve aqui na Câmara e falou sobre os gastos na área social. O orçamento de 2019 começa com um buraco de 250 bilhões de reais. Algumas áreas só vão receber todos os recursos que esperam se o Congresso aprovar isso no ano que vem. As 3 áreas que mais sofreram foram a Previdência, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada para pessoas idosas e de baixa renda, e o Bolsa Família. O ministro do Planejamento foi convidado a dar explicações. Não há qualquer preocupação com relação ao BPC, ao Bolsa Família e as demais despesas que estão aqui. São despesas meritórias, não há qualquer parlamentar que não as entenda como meritórias. Então, são despesas que terão uma aprovação tranquila ou facilitada dentro do Congresso Nacional.
Então, isso também foi uma preocupação que nós tivemos. Buscar despesas em que não haja oposição aparente por parte do Congresso. Mais de 17 mil serviços socioassistenciais podem ficar comprometidos em 2019 se a Câmara Federal aprovar a lei orçamentária da forma como ela está colocada hoje. E tem ali justificado que esses recursos estão previstos, mas condicionados. Ou seja, requer que o próximo governo solicite crédito orçamentário para a recomposição deste 50% do corte que está colocado para assistência social em 2019. O orçamento deu mais um passo nesta terça-feira, quando deputados e senadores aprovaram o relatório de receitas. É o relatório de receitas que indica quanto o governo espera arrecadar no ano que vem. De acordo com o próprio ministro, o texto foi elaborado da maneira mais prudente possível. A expectativa do governo é de arrecadar no ano que vem mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. E junto com o orçamento, a área econômica está cercada de expectativas para 2019. O Câmara hoje ouviu presidentes de comissões permanentes dessa área sobre os planos do futuro governo de Jair Bolsonaro. Agora, com o presidente eleito, começa a ganhar forma o que era até então apenas um plano de governo. Na área econômica, a solução de Bolsonaro atende por um nome: Paulo Guedes. Com ele, a promessa de um Estado menor e de privatizações. O que é proposta lá vira debate aqui. Este programa ultraliberal tem como foco fazer privatizações. E nós já sabemos que essas privatizações de setores públicos essenciais e estratégicos, como Correio, Banco do Brasil, Petrobras, setor elétrico, não produz bons resultados em lugar nenhum do mundo, não vai produzir aqui no Brasil. Não é justo o poder público colocar dinheiro nas estatais que estão em prejuízo. Eu acho que o governo tem que colocar dinheiro na saúde, na segurança, na educação, e os outros temas que dão prejuízo tem que privatizar. Os deputados Daniel Almeida e Renato Molin ocupam neste momento duas posições-chave nesse processo. Um preside a Comissão de Finanças e Tributação e outro a de Desenvolvimento Econômico. Os grandes temas vão passar nessas comissões, inclusive, é claro, a reforma da Previdência. Não se sabe ainda se a ideia é aproveitar o que veio para cá a partir do governo Temer ou se algumas modificações acontecerão. De qualquer jeito, não será um tema fácil e encontrará muita resistência aqui no Congresso Nacional. E também, na minha opinião, não é o tema central do Brasil. É uma questão pacífica que a reforma precisa acontecer, aliás, várias reformas, mas da Previdência é a mais urgente. Esperamos que ainda tenha espaço para que seja votado este ano, para que o próximo governo possa entrar com bastante recursos para fazer investimentos para recuperar o nosso país, especialmente gerar confiança e gerar as 12 milhões de empregos que hoje o país precisa. 5 milhões e 200 mil brasileiros ficaram mais de um dia sem comer ao longo do ano passado. São números divulgados pela ONU. E mesmo com tanta gente passando fome, o Brasil é considerado um dos 10 países do mundo que mais desperdiça alimentos. Cerca de 30% de tudo que é produzido aqui vai parar no lixo. A Comissão de Desenvolvimento Urbano debateu um projeto que estabelece regras para a destinação de resíduos alimentares com o objetivo de combater o desperdício de comida. A fome atinge mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil são mais de 5 milhões, segundo informações da ONU. Tanta gente sem ter o que comer e 30% do alimento produzido no planeta por ano vai parar no lixo, o que dá 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Além de todo o impacto econômico e social, há o impacto ambiental, que é enorme. Um projeto que estabelece regras para a destinação adequada de restos de alimentos e tenta acabar com o desperdício, aguarda análise no plenário da Câmara. Pela proposta, fica proibido que se jogue no lixo comida boa para o consumo humano ou animal, ou que possa ser usada na compostagem ou na geração de energia.
O projeto propõe alterar pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estabelece que o alimento não deve parar no lixo, né? É um conceito legal importante. Ele reconhece os bancos de alimentos de forma institucional para que possam operar nessa logística entre quem tem o alimento para doar e quem tem o alimento para receber. Cria uma plataforma nacional de oferta de alimentos, que o projeto prevê que seja online, né? Uma plataforma pela grande rede da internet. E um conjunto de incentivos para que municípios, governos de estado participem. Não existe hoje no Brasil uma lei que defina o que são bancos de alimentos. E isso seria fundamental que a gente tivesse uma lei definindo bancos de alimentos. Mesmo sem definição prevista em lei, no Brasil já há exemplos de banco de alimentos em funcionamento. Um deles é o Mesa Brasil do SESC, que existe há 15 anos. A rede tem mais de 3 mil doadores e distribui por mês 3.400 toneladas de alimentos. Nós recolhemos alimentos em possíveis doadores, no caso do comércio, da indústria de alimentos, e fazemos uma ponte. Repassamos para as instituições sociais filantrópicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além da distribuição dos alimentos, o Mesa Brasil também desenvolve ações educativas para ensinar como é possível aproveitar todo o alimento. Maria da Conceição é cozinheira e trabalha na creche social Vencedor. Ela participou do curso de reaproveitamento de alimentos do SESC e aprendeu receitas que utilizam também sementes e cascas que iriam parar no lixo. Que muitas crianças chegam na nossa creche magros, ou já saem quando vai embora, sai gordo. Até muitas das mães gostam. Olha, o projeto ainda vai ser analisado pelo plenário da Câmara. E nesta edição do Câmara Hoje você viu, a proposta da escola sem partido foi adiada mais uma vez e ficou para a semana que vem. Relatório da comissão externa que foi aprovado aponta possíveis crimes cometidos no vazamento de rejeitos em Barcarena, no Pará. A economia do país a partir de 2019. 2 presidentes de comissões analisaram as expectativas para esta área no governo de Jair Bolsonaro. E esta edição fica por aqui. Hoje, quarta-feira, dia 14 de novembro. Agora, 9h23 pelo horário de verão. Bom dia para você.